Jéssica, vou corrigir aqui o exercício número 1 que você pediu. Primeira coisa, nessa atividade ele pede para você calcular o ponto crítico de uma função. Aqui eu tenho uma função y igual a x à quarta mais 4x ao cubo. Como toda boa função manda, como reza a lenda, eu consigo desenhar o gráfico dessa função. E quando eu desenho o gráfico dessa função, eu passo a ter uma curva. E essa curva ela passa a ter pontos que são pontos muito especiais, chamados de pontos críticos de uma função. Quais são esses pontos? Esse primeiro ponto mais importante é esse ponto aqui chamado de ponto de máximo, por exemplo. Ou ela tem um outro ponto, que é o menor ponto da função, que a gente costuma chamar de ponto de mínimo. E ela também pode ter um ponto que é chamado de ponto de inflexão. Esses pontos são muito importantes quando a gente trabalha com esse tipo de função. Por isso são chamados de ponto crítico. O que eu preciso que você não esqueça quando a gente falar em ponto crítico? Que todo ponto de máximo ou ponto de mínimo, ele sempre vai ocorrer onde a inclinação dessa reta for igual a zero. Então, o ponto de máximo, vou até escrever aqui para não esquecer, ou ponto de mínimo, ou ponto de inflexão, eles sempre ocorrem onde a inclinação da reta tangente é igual a zero. Repara comigo que essa reta aqui, esse ponto, ele não tem inclinação, então a inclinação dele é zero. Quando eu falo inclinação de reta tangente, eu estou dizendo o quê? Derivada. Então, eu estou dizendo que ocorre onde a derivada for igual a zero. A questão número 1 está pedindo o quê? A questão número 1 está pedindo que eu encontre os pontos críticos da função. Todo ponto crítico é um ponto candidato a ponto de máximo ou de mínimo. E agora, eu não vou esquecer que para encontrar o ponto crítico de uma função, eu preciso pegar a função, derivar ela uma vez só, encontrar a sua derivada e fazer ela igual a zero. Por que igual a zero? Porque todo ponto de máximo ou de mínimo ocorre onde a reta tangente não tem inclinação. Agora, derivando aqui, eu tenho deriva x elevado à quarta potência, isso daqui vai ficar 4x elevado ao cubo. É a regrinha do tombo, tomba e tira 1. Deriva 4x ao cubo, o 3 tomba, então vai ficar 4 vezes 3 dá 12, x ao quadrado. Agora, faço tudo isso aqui igual a zero. Então, fica 4x ao cubo mais 12x ao quadrado, isso é igual a zero. Como aqui eu tenho x ao cubo e aqui eu tenho x quadrado, quem é o menor, x cubo ou x quadrado? Ah, professor, o menor é o x ao quadrado. Vou colocar ele em evidência. O que eu estou fazendo aqui, pessoal, é tentando resolver essa equação. Descobrir os valores da letra x que colocado aqui, faz isso ficar igual a zero. Coloco o x ao quadrado em evidência, x ao quadrado para chegar no 4x ao cubo, 4x. X quadrado com esse x quadrado aqui cancela, sobra o 12. Agora, isso daqui virou uma multiplicação, uma multiplicação que deu como resultado zero. Quando que duas coisas, 2 vezes 0, 0 vezes 2 e 0 vezes 0. Quando que duas coisas ela dá como resultado zero? Duas coisas dá como resultado zero quando ou a primeira é zero ou a segunda é zero. Então, ou o x quadrado é zero, ou o 4x mais 12 é zero. Agora, x quadrado é zero, quem é potência vira raiz, e raiz quadrada de zero é zero, aqui fecha. Passo o número 12 para lá, vai ficar 4x é igual a menos 12. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Menos 12 dividido por 4 dá menos 3. Pronto, x igual a zero ou x igual a menos 3 é chamado de ponto crítico da função. Esses pontos, no final da história, eles podem ser ou um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Eles são fortes candidatos a máximo ou mínimo. Tá? Espero que tenha ficado claro a primeira. Como eu disse agora há pouco, para você achar o ponto crítico de uma função, basta fazer a derivada dela igual a zero. Gente, só isso, sem problema nenhum. Aqui, então, eu vou derivar essa função, x menos 2 vezes x mais 4. Se eu aplicar aqui a distributiva, só para dar uma melhorada, vai ficar x vezes x dá x ao quadrado,
x vezes 4 dá 4x, menos 2 vezes x dá menos 2x, e menos 2 vezes 4 dá menos 8. Aí vai ficar y é igual a x ao quadrado mais 2x menos 8. Feito isso, a gente vai só derivar isso daqui uma vez. Então, você vem comigo, ó, deriva. Vai ficar y' é igual, derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 2x é 2. E a derivada de 8, que é uma constante, é 0. Derivei uma vez a função, basta fazer isso daqui igual a 0. Então, é onde a derivada for igual a 0. Então, 2x mais 2 é igual a 0. 2x é igual a menos 2. Então, x é igual a menos 1. O ponto crítico dessa função é x igual a menos 1. Como eu comentei agora há pouco com vocês, o ponto crítico de uma função ocorre onde a derivada da função, a derivada dela, for igual a 0. A derivada de seno é cosseno, então eu vou derivar essa função, vou verificar com isso daqui. O ponto crítico ocorre onde essa função, que é a derivada dela, é igual a 0. Aí você deve estar se perguntando, aonde que o cosseno vale 0? Pode usar a calculadora aí, mas faz um teste para vocês verem. Ó. Lembra que quando você tem um círculo trigonométrico aqui, essa reta que está deitada a gente chama de cosseno. E essa reta que está em pé a gente chama de seno. Então, ó, quem está deitado está com sono, quem está em pé está sem sono. Tá? Aonde esse círculo foi desenhado fazendo-se um raio valendo uma unidade. Aonde que o cosseno vale 0? Vale 0 nos pontos que essa reta que está deitada não toca. Os pontos onde a reta deitada não encosta é esse ponto aqui e esse ponto aqui. Como a reta cosseno não encosta nesses dois pontos ela vale 0. Aqui eu tenho 90 graus, ó. Aqui é 0 graus, aqui é 90, que é a mesma coisa de π sobre 2. Aqui eu tenho 180, aqui eu tenho 270 graus. Se você converter em radiano, é 3π sobre 2. Então, esse meu x aqui, ele pode ser ou 90 graus ou 270 graus. Ou o meu x pode ser π sobre 2 ou 3π sobre 2. Ou seja, aqui eu estou usando uma unidade de medida em radiano e aqui eu estou usando uma unidade de medida em graus. E são esses ângulos que fazem o cosseno ficar igual a 0 para o primeiro quadrante. Então, nesses pontos são pontos críticos da função. Nessa última, eu vou repetir várias vezes para que ninguém esqueça. Eu quero calcular o ponto crítico e o ponto crítico ocorre onde essa derivada for igual a 0. Então, vamos derivar essa função aqui. Você deriva o e elevado a x, tem que lembrar que tanto derivada quanto integral de e elevado a x é o próprio e na x. Agora, você deriva o menos x. A derivada de x é 1, então menos 1. O ponto crítico ocorre onde isso daqui for igual a 0. Passa 1 para lá, vai ficar e elevado a x é igual a 1. Agora, presta atenção num detalhe aqui, Jéssica. Muitas vezes você pode olhar para isso e saber não resolver essa equação. Mas você vai no chutômetro, ó. O que eu coloco aqui no lugar da letrinha x do alfabeto para que isso aqui dê 1? Você lembra que todo número elevado a 0, ó, 2 elevado a 0, 3 elevado a 0, é tudo 1? Então, e elevado a 0 também vale 1. Então, quem eu coloco aqui no x que faz isso dar 1 é o 0. Então, x igual a 0 é chamado de ponto crítico de uma função. Nesse ponto, eu posso ter um ponto de máximo, um ponto de mínimo, ou posso não ter nenhum desses dois pontos. E eles seriam chamados um ponto crítico. Tá aí.